O objeto interestelar mais famoso da história continua dando o que falar. Claro, o 3I Atlas não é um objeto interestelar comum. E é por isso mesmo que tem sustentado tantas teorias científicas e tantos achismos, já que ele apresenta, a cada nova observação, uma novidade em suas características. Desta vez, foram observadas mudanças em sua cor e, segundo alguns observadores, em sua massa volumétrica e na emissão de mais energia. Mas o que significa isso na prática? Desde que foi descoberto em 1º de julho de 2025, astrônomos de todo o mundo voltaram seus telescópios para o 3I Atlas, tentando saber onde ele se originou, sua composição e, além de tudo, tirar do imaginário popular de que poderia se tratar de um visitante controlado, ou seja, uma nave espacial enviada por alguma civilização não terrestre e, quem sabe, com intenções de invadir nosso planeta. Aliás, essa teoria surgiu a partir de uma hipótese levantada pelo astrofísico e professor respeitado da Universidade de Harvard, Dr. Avi Loeb, que, na verdade, perguntou: e se este objeto fosse uma nave espacial? Qual o risco que estaríamos correndo? Mas, nos posicionando dentro da realidade, vamos saber quais as novidades que a americana NASA, a europeia ESA e também a CNSA, Agência Espacial Chinesa, têm trazido a respeito de nosso ilustre visitante interestelar. Para começar, eles veem o 3I Atlas como um cometa. Disso não há dúvidas. Mas não um cometa convencional, comum e já familiar como o Halley, por exemplo. O Halley é um cometa do tipo P, ou seja, periódico, que a cada 76 anos passa nas vizinhanças da Terra e pode ser observado. Já o I contido no 3I Atlas, no 2I Borisov e também no 1I Oumuamua significa interestelar, que além de passarem por aqui uma única vez, surgiram de outros sistemas estelares, ainda desconhecidos pela ciência. Uma pergunta que atiça os astrônomos é: será que esses 3 cometas vieram do mesmo lugar? Outra pergunta é sobre sua composição, coisa que nossos poderosos telescópios já conseguiram detectar, pelo menos em sua maior parte. E do que o 3I Atlas é composto, afinal? Por enquanto, saber de onde vieram e se possuem a mesma origem é algo quase impossível de se determinar. Mesmo que tenhamos como estimar a trajetória destes 3 visitantes, ainda não temos tecnologia suficiente para dizer, com alto grau de acerto, como e onde foram gerados. Talvez, ao descobrirmos mais informações sobre o Atlas, possamos obter também uma luz que ilumine os mistérios em torno do Oumuamua e do Borisov. Aliás, é bom lembrar que a mesma teoria sobre se tratar de uma nave alienígena caiu sobre o Oumuamua, até que a ciência conseguiu de vez comprovar a sua normalidade. Recentemente, esses mesmos teóricos tentaram forçar a dúvida ao questionarem por que a NASA e as outras agências teriam ficado em silêncio sobre o assunto. Simples. O 3I Atlas sumiu das lentes dos telescópios, ou seja, ele ficou invisível aos olhos da tecnologia. E isso tem uma explicação completamente racional. Ele está posicionado atrás do Sol em relação à Terra. Sendo assim, tanto Hubble quanto James Webb, nossos mais poderosos telescópios espaciais, e também os melhores telescópios terrestres, não conseguiram focá-lo em suas lentes, o que é plausível. Concorda? Seria o mesmo que você tentar focar uma abelha passando por trás de um muro. Mesmo usando um poderoso binóculo, impossível, até que ela apareça lá do outro lado, no final do muro. O mais próximo que as lentes conseguiram captá-lo foi quando ele passou próximo a Marte, no dia 3 de outubro de 2025, visto pelas câmeras do rover Perseverance da NASA. Na imagem, vimos um objeto aparentemente ser alongado, como uma balinha tic-tac, o que já lhe daria uma característica um tanto diferente de cometas.
Mas a NASA deixou bem claro o seguinte: as câmeras do Perseverance não foram projetadas para fotografar objetos em movimento, especialmente tão longe dela e viajando tão rapidamente. É como você fotografar um objeto luminoso com uma abertura maior e velocidade de disparo menor. O resultado será um risco na imagem, caracterizado pelo movimento do próprio objeto. Em tempo, o 3I Atlas está viajando a 200 mil quilômetros por hora e não temos nenhuma sonda ou nave que consiga alcançá-lo, como foi feito na missão Rosetta, quando uma sonda pousou sobre outro cometa em 12 de novembro de 2014 e, mesmo assim, quase não conseguiu, já que o cometa não possuía gravidade suficiente para atrair e manter a sonda em sua superfície. Isso só foi possível graças a um sistema de pouso com garras, que não podia falhar nem por 1 milímetro, senão seria uma missão perdida. Mas voltando ao 3I Atlas, as agências espaciais acabaram de soltar um relatório interessante. O fato é que, pouco antes de atingir o periélio, ou seja, seu ponto mais próximo do Sol, o visitante interestelar proporcionou um dos momentos mais dramáticos e misteriosos da sua jornada. Uma súbita e intensa explosão de atividade que transformou seu brilho e sua cor. Mas como assim? O que aconteceu? Felizmente, os equipamentos preparados para monitorar o Sol conseguiram enxergar tais atividades quando o cometa chegou a quase 2 unidades astronômicas da estrela, algo em torno de 270 milhões de quilômetros de distância dela, antes de se esconder, desafiando até mesmo as melhores expectativas dos astrônomos. Os novos dados foram capturados por 3 telescópios, Stereo-A, SOHO e GOES-19. As novas observações revelaram que, à medida que o 3I Atlas avançava para o periélio, ele experimentou um aumento vertiginoso de seu brilho. Anteriormente, o cometa já havia demonstrado uma taxa de aumento de brilho íngreme, muito mais acentuada do que o cometa interestelar anterior, 2I Borisov, que se comportou quase como um objeto refletor inerte. No entanto, no período de setembro a outubro de 2025, a escala de brilho do 3I Atlas acelerou drasticamente, seguindo uma determinada inclinação, o que gerou um aumento de energia muito mais acentuado do que a tendência anterior, e sugere que o cometa emergiu da conjunção consideravelmente mais brilhante do que quando entrou no periélio. Além do aumento da energia luminosa, o 3I Atlas mudou a sua aparência de maneira espetacular, indicando que a sua atividade interna foi totalmente transformada. As observações iniciais mediram principalmente a luz espalhada pela sua poeira. O cometa era inicialmente conhecido por exibir poeira vermelha. Em setembro de 2025, ele desenvolveu um halo verde envolvendo a coma e a cauda de poeira, algo que se assemelha a uma coma de gás de carbono diatômico típica. Porém, a fotometria de cor mais recente, realizada por instrumentos espaciais perto do periélio, confirmou uma mudança radical. O cometa estava distintamente mais azul do que a luz emitida pelo Sol. Lembre-se que só vemos nosso Sol amarelo por causa da atmosfera terrestre. Os instrumentos acima dela os enxergam com uma cor branca, que pode ter algumas alterações dependendo de suas atividades. As espécies gasosas que provavelmente causaram esta cor incluem o vapor de carbono e possivelmente a amina, ou NH2, que é formado por um átomo de nitrogênio ligado a 2 átomos de hidrogênio. Curiosamente, a amina é frequentemente encontrada em compostos orgânicos, incluindo aminoácidos, proteínas e também em muitos materiais sintéticos. Mas o que teria causado esse rápido e intenso aumento de brilho? Esse súbito aumento da luminosidade óptica
coincide fortemente com o aumento acentuado na taxa de produção de espécies gasosas. A taxa de produção de hidroxila, frequentemente usada como indicador para a vaporização de água, aumentou de forma ainda mais acentuada. Porém, a razão exata para este súbito disparo da atividade permanece incerta, apesar de algumas hipóteses levantadas pelos astrônomos. Uma delas foi uma sublimação tardia. É possível que a sublimação de água do 3I Atlas tenha sido suprimida ou mantida baixa em distâncias maiores pelo resfriamento causado pela sublimação de dióxido de carbono, que se manteve incomumente dominante enquanto o cometa estava ainda a 3 unidades astronômicas do astro-rei. Ao se aproximar do Sol, a sublimação da água pode ter se ativado subitamente. Outra pode ter alguma ligação com propriedades nucleares estranhas, isto é, as anomalias nas propriedades do núcleo, como a composição, forma ou estrutura, podem ter contribuído para este comportamento. Estas características podem ter sido adquiridas no seu sistema hospedeiro original ou durante a sua longa viagem interestelar. O periélio do cometa 3I Atlas ocorreu em 29 de outubro de 2025, quando estava a uma distância heliocêntrica de apenas 1,36 unidades astronômicas. O valor principal destas observações espaciais é preencher a lacuna deixada pelos observadores terrestres durante um período crítico da evolução do cometa. Com o brilho extrapolado para uma magnitude por volta de 9 pontos, a expectativa é que o 3I Atlas continue a ser um objeto digno de observação. Em tempo, aqui na Terra, a magnitude, ou seja, o grau de luminosidade do Sol, é de 4,8. Quanto menor este número, mais forte é seu brilho. Após o periélio, o cometa fará o seu regresso aos céus noturnos no período de novembro a dezembro de 2025. Devido à incerteza da sua explicação física, os astrônomos consideram que o comportamento pós-periélio é igualmente imprevisível. Ele pode continuar o seu brilho, atingir um patamar ou desvanecer-se rapidamente, uma vez que, passando tão próximo ao Sol, a expectativa dos cientistas é que ele perca parte de sua massa. Evidentemente que os telescópios estarão de olho no 3I Atlas, e isso será essencial para desvendar o destino final deste fascinante viajante interestelar.